Amigos Watson e amigos da Morlândia Rádio Clube, terra do nosso amigo e deputado Feliciano, eu gostaria de falar um pouquinho desse momento político que nós estamos vivendo. E é um momento, para quem ouviu falar do projeto Rondon, vai poder entender direitinho o que é o governo Bolsonaro, ou esse governo, em relação à Amazônia. Sempre nos governos militares, uma dedicação exclusiva à Amazônia, uma proteção para a Amazônia. Quem, jovens de 1970, 74, não desejou participar do projeto Rondon, onde era um projeto de defesa e auxílio do governo militar aos índios e à região amazônica? Nesse momento, nós podemos concluir que o governo tem defendido o Brasil, tem defendido nossas terras. A verdade é que estamos tendo uma invasão, e sempre tivemos essa invasão, seja dada ela o nome que for, para que a gente não possa explorar uma terra que é do índio, que é do Brasil, que é do brasileiro. E eu penso que nesse momento é isso que a gente, em relação à Amazônia, nós temos que torcer para que o governo realmente faça um bom trabalho de defesa de nossa terra, porque o que está ali, os minérios, o diamante, o ouro, o petróleo, o que estiver ali é do Brasil, é do povo brasileiro. E a nossa Constituição devia ser meio uma cópia da Constituição da Espanha, o que é do Brasil, da terra, suas riquezas é do povo. Mas a nossa Constituição, ao contrário, ela diz que as nossas riquezas e os nossos minérios, pertencem à União. Quem é a União? Quem representa a União para nós? A União é a soma do Senado com a Câmara dos Deputados, e são eles que decidem, junto com o governo federal, o que fazer com esses minérios. É estranho, né? Falar que, olha, toda a nossa riqueza pertence à União. E é estranho quando você olha na Constituição espanhola e vê que toda a riqueza da terra pertence ao povo e deve ser usado para o povo. Isso em transporte, saúde e em tudo que for necessário. Precisamos mudar isso na nossa Constituição. Precisamos mudar que, na verdade, a riqueza da terra brasileira pertence ao povo brasileiro e não à União, embora a União nos represente. Mas também há outras formas de representação do povo e, às vezes, a representação direta. Então, acho que o que precisamos mudar é uma simples coisa na nossa Constituição. A nossa riqueza e a riqueza da terra brasileira pertence ao povo brasileiro, e para o povo brasileiro é que deve ser usufruído. Aí acabaria essas delongas ou milongas, ou o que pode-se dizer do pré-sal, né, dos minérios encontrados embaixo da terra. Pertence à União? Pertence, porque a nossa Constituição diz isso. Mas nós temos que mudar e tornar a nossa Constituição como uma espanhola, dizendo que pertence ao povo, e para o povo deve ser utilizada essa riqueza, seja na forma de transporte, de saúde, de educação, do que nós podemos definir, mas para o povo. Tirar essa expressão, pertence à União, e ainda mais na União, que nós sabemos que são a soma do Congresso Nacional, que é a união da Câmara, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados Federais. Esta é a União, para quem não sabe. Bom, mas não era isso que eu vinha falar. Eu vinha falar, então, como vimos, a preocupação da Amazonas sempre esteve com o governo militar em defender, tanto que lá, em todas as nossas divisas, estão lá os nossos militares. Deixemos o governo e torçamos para que haja, na verdade, uma melhor defesa do nosso país. Mas o que eu queria falar hoje com vocês, amigos e Watson, era sobre a vida do trabalhador rural e como o governo melhorou isso para o trabalhador rural com a emenda 871, 19 de janeiro de 2019. Como facilitou por maneira a vida do rural.
O homem rural e a mulher rural, elas se aposentam, a mulher aos 55 anos e o homem aos 60. Se ele for rural puro. Puro é aquele que sempre trabalhou na lide rural. Esse é o rural puro. Porque temos o rural híbrido. Às vezes ele está na área rural e às vezes ele está na área urbana. Isso não impede que ele se aposente, mas aí tem um requisito dele de idade altera. A mulher passa a aposentar aos 60 anos e o homem aos 65. Mas o rural puro, aquele que está aos 55 anos, a mulher trabalhando na área rural e o homem aos 60 anos trabalhando na área rural e sempre trabalhando na área rural, o governo, com a emenda 871 de 2019, facilitou e muito, tirando os intermediários. Quais são os intermediários? Olha, por incrível que pareça, o rural para aposentar, ele precisava de uma declaração do sindicato. O sindicato, com base naquelas provas que são os próprios documentos da pessoa rural, daquele que trabalha na lide, daquele que está na terra, já dizia e declarava que aquela pessoa em tal período estava no meio rural e trabalhava naquela cidade ou naquela região. Bom, o governo Bolsonaro, ele melhorou isso aí, porque essas pessoas que já não têm dinheiro, porque o rural ele vive para comer, ele planta para comer, e aí os sindicatos em média cobravam R$ 150 para dar essa declaração para aquela pessoa que nunca sequer sabia que existia aquele sindicato ou sequer aquele de fato o representava. Não, eu acho que a representação e a associação é a melhor forma de defesa coletiva. Eu sou a favor dos sindicatos, mas da forma como estava sendo feita essa cobrança, era que não estava sendo legal e o governo extinguiu. Não necessita mais de uma declaração de um sindicato para dizer que teu pai, que a tua mãe, que teu irmão é um rural, é uma pessoa, é um lavrador. Olha, o que o governo fez? A própria pessoa, ele pega, faz a autodeclaração. Tem que tomar um cuidado para fazer essa autodeclaração, tem que estudar direitinho, mas a própria pessoa faz hoje a autodeclaração. E aí os documentos, antigamente antes da MP, eram considerados a certidão de nascimento do filho que tinha condição lá do lavrador, do pai, da mãe, né? Ou do irmão que nasceu, e isso era considerado um indício. Hoje não é mais um indício, hoje é uma prova que a pessoa é lavrador. Um detalhe, se a pessoa tem nos inícios dos 15 anos que ela precisa provar que ela tem atividade rural, se ela tem uma certidão de casamento dizendo que ela é lavrador, isso comprova 90 meses para ela. Ela só precisa, no ato da declaração, um documento que ela ainda está na roça, ainda está trabalhando no meio rural. Então, olha só como facilitou por maneira o governo, né, politicamente falando, a vida desses rurais, mantendo a mulher rural aposentando aos 55 anos. Não precisa de intermediário para ir até junto ao INSS, ela mesma pode autodeclarar rural e com aqueles elementos que antes eram indícios e hoje são provas para ela apresentar esses documentos e, após uma análise, ela vai sair aposentada, né, se ela for um rural puro. Mas não só isso, ainda temos o rural híbrido, ou seja, ela trabalhou assim antes de casar, 5, 6 anos com os pais, e os pais eram rural, ou logo no início do casamento, sim, ela casou, ela era lavradora, ela trabalhou na área rural. Ali, só que depois de uns 5 anos, né, ela veio para a cidade. E ali ela trabalhou mais 5, 10, 20, 10 anos. A soma disso aí também pode aposentar por idade. É chamada aposentadoria híbrida, rural com urbano. Ela precisa estar, no momento que ela fazer o pedido de aposentadoria, no meio urbano ou ainda voltado para o meio rural. Mas é importante e aí existe um requisito. É uma ação civil pública que exige que façamos essa análise. E aí a gente pode somar o período urbano com o rural. A única distinção é que essa mulher não aposenta aos 55, ela aposenta aos 60. E o homem não aposenta aos 60, aposenta aos 65. Mas o governo deu essa garantia ao idoso, ao povo brasileiro, para que ele pudesse se aposentar. Isso não é novidade de governos militares. Esse apoio, esse auxílio aos índios,
aos rurais, não é uma novidade do governo militar, exclusivo do que nós estamos vivendo hoje. O governo Bolsonaro ele não está fazendo uma mágica e falar agora vou proteger o rural, vou proteger os índios, não. Em 1971, a mulher rural nunca se aposentava. Nunca, nunca. A mulher não aposentava rural. Quem aposentava era o homem. Mas o governo militar de 1971 criou uma legislação em que a mulher podia se aposentar. Pela primeira vez no Brasil, a mulher rural podia se aposentar. Então é uma atenção toda especial, sim, aquele que efetivamente produz, aquele que efetivamente enriquece o nosso país. Isso existe no nosso país. Existe. Nós temos os rurais e eles é que enriquecem o nosso país. A economia agro é que na nossa região, de Orlândia, Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Jarinu, é ela que alimenta todo o comércio. É ela que você vai ao mercado instalar o produto do produtor rural aí da sua região. É o leite, não é? O leite, a maior parte vem dos pequenos produtores. E aí o governo deu essa oportunidade, na verdade, de termos uma facilidade para essas pessoas se aposentarem. E não é um privilégio a mulher aposentar aos 55 anos. Por que ela se aposenta? Já viu, conseguiu ver já como que é a coluna de uma mulher aos 55 anos? É por isso que a legislação, o legislador deu à mulher uma aposentadoria com uma idade de 55 anos, porque está debilitada. As suas vértebras das colunas estão esmagadas. Então não é nenhum privilégio, não. É porque ela trabalhou mesmo. É porque o homem aos 60 anos trabalhou mesmo. Não é nenhum privilégio, não. E graças a Deus que nós, em primeiro lugar, graças a Deus, e o governo que foi coerente e manteve a idade do rural aos 55 e aos 60 anos. E eu espero que mantenha. Isso é uma coisa importante. Agora, mais ainda, como diz o deputado Luiz Felipe, o príncipe deputado do Brasil agora, né? Que o homem, o município, ele tem uma grande aproximação. Quem conhece o cidadão, se não o município, né? O município, ele vive naquele município. O município é que tem que declarar se ele era rural ou não. Então, estava faltando aí uma atividade mais específica das secretarias da Agricultura, e o governo, através dos seus órgãos, também vai, a partir de 2020, até 2020, a autodeclaração vai estar valendo, né? A partir de 2020, 2021, 2022, esses órgãos governamentais do município têm que funcionar. Tem que funcionar, tem que cadastrar o cidadão, tem que saber quem é o seu Zezinho que vende ali a verdura na esquina e planta, onde ele planta, o que planta, e poder auxiliar ainda mais. Então o governo, aí com maior facilidade, porque já vai estar no cadastro do governo aquela pessoa que trabalha na lide rural. Isso é importante. Olha, nós temos as casas da agricultura que vai lá e vacina o seu gado, faz o seu registro, e isso não ia para um sistema corporativo para mostrar que aquela pessoa está produzindo alguma coisa no meio rural, está enriquecendo o país e ele vai ter direito a uma aposentadoria melhor. Então, nossos sistemas, os sistemas do Brasil, das cidades, do Estado, vai estar melhorando para isso, para que tudo seja migrado para um sistema só e facilitar ainda mais a vida dos rurais naquele momento de aposentadoria. E o príncipe Luiz Felipe, ele frisa que é verdade. Precisamos unir o município ao cidadão, que é ali que está o Estado, é ali que está o governo federal. Menos Brasília e mais município. Menos Brasília, mais cidade. É aqui, na nossa cidade, que a gente tem que decidir o que vai ser feito com as riquezas produzidas aqui. Agora, tirar o dinheiro da nossa cidade, do povo rural daqui, levar lá para Brasília e ver o que está acontecendo, isso que Luiz Felipe ele dá uma enxugada e a gente espera que esse deputado, esse príncipe deputado, junto com o Feliciano, também líder do governo, consiga de fato auxiliar o país a ter uma condição aí
de conseguirmos realmente colocar esse projeto e melhorar a vida. Quer dizer, estão todos amparados. Então, falamos da híbrida rural e do homem rural, que se aposenta, é autodeclaratório, não precisa mais de intermediário, não precisa mais do sindicato. Isso é muito, mas muito importante. O governo criou um ofício 46, um ofício federal, e nesse ofício ele é autoexplicativo, ele é elucidativo, ele é uma aula para quem quer saber mais. Ofício 46 do INSS, é muito importante isso, para quem quer saber sobre o rural e saber o que o governo fez e o que melhorou e que esses órgãos vão fazer e como fazer o pedido de aposentadoria. Lembrando que a coisa mais importante é a declaração rural. A declaração do sindicato acabou, mas a autodeclaração, a hora de fazer, tem que preencher direitinho se é de economia familiar, ou seja, ele trabalha com o pai, com a mãe, trabalhou com o pai, com a mãe, em que período, em que ano. É muito importante saber se ele não se afastou da atividade por mais de 120 dias para a área urbana, porque entre safra pode-se trabalhar na área urbana. É importante saber se ele não teve empregado. O tamanho da terra é muito importante, porque o rural só é reconhecido se ele trabalha em terras em que não represente mais do que 4 módulos rurais. E esses módulos rurais, para cada município, existe lá um índice do IBGE que diz qual que é o módulo rural daquele município. Mas, fique tranquilo, porque no Brasil, a maior parte dos municípios o índice é 12, ou seja, 48 hectares. Ou seja, a terra não pode ser maior que 48 hectares. Vamos dizer assim, maior que 24 alqueires. Eu não sei bem matemática, eu sou advogado, né? Então, advogado tem esse problema com matemática, mas é isso aí. A terra tem que tomar cuidado, não pode ser maior que 48 alqueires. Até porque, se for maior, ele vai deixar de aposentar? Não, mas ele tem que contribuir com a Previdência. E o valor que se contribui, o rural, no Código 1236, o governo também facilitou para que ele contribua 11%, e 11% do salário mínimo é R$ 109,78. Ou seja, até para aquele grande produtor que queira se aposentar e ele esteja, numa atividade rural, se ele tiver menos de 4 módulos, ele pode pagar no Código 1236. Se ele não tiver, no módulo rural e ele quiser se aposentar, aí só altera a aposentadoria para a idade de 65 anos para o homem e 60 para a mulher, mas ele contribui com 20% do salário mínimo ou também com 11% no Código 1236, que é uma previdência simplificada. Não confunda com aquela previdência que o governo Lula criou para a dona de casa ou para o dono de casa, ou aquele que não faz nada, mas quer contribuir, ele contribui 5%, porque a renda familiar dele está a menos de 2 salários mínimos. Então tem que tomar cuidado com isso aí. O importante é que o governo se preocupou sim com o rural, se preocupou sim com os municípios, se preocupa com a Amazônia. Existe todo um detalhe. E a gente torçamos para que esse governo dê certo. Torçamos para que Feliciano, Luiz Felipe e com quem mais está com esse governo dê certo. Torçamos para o Brasil, porque o Brasil está em primeiro lugar. E com certeza Deus, não é por causa do dilema do governo não, mas para nós que sabemos que a nossa existência depende de um ser que está acima de nós, nós torçamos para que o Brasil e que esse ser, que Deus nos abençoe. A todos nós. Obrigado aos amigos de Orlândia, Jundiaí, Jarinu, Campo Limpo. Um abraço, até mais.